Dando continuidade agora ao GTR 47, a gente vai ter o Gesaías Arruda, da Bemol, para fazer uma apresentação para a gente sobre o uso de hotspots em larga escala. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Gesaías Arruda, eu sou da Bemol. A Bemol é uma empresa de varejo em Manaus. E aí você está se perguntando aí, calma aí, eu estou aqui no base, aqui no Banco da Amazônia, e eu vim para ver uma palestra aí sobre tecnologia e vi um varejista. A gente vai contar uma história legal aqui para vocês sobre isso daí, sobre o que você consegue fazer com a tecnologia, onde a internet pode te levar. E esse é o objetivo aqui com vocês. Essa foto, ela tem um significado bem legal para a gente. Nós estamos entrando aí rio adentro, na Amazônia. É poder estar aqui em Belém, é poder estar do lado aí de onde a gente está. Então, ontem eu estava chegando aqui no avião e tinha uma senhora do meu lado e ela disse, caramba, como tem água aqui. Aí eu disse, só não viu foi nada ainda. Tem bastante. Então é um prazer poder estar aqui com vocês no GTR 47. Como o meu tempo não começou, eu vou falar o tempo que eu puder aqui. Brincadeira, eu sei o tempo que eu tenho. Eu vou contar para vocês sobre o uso de hotspots em larga escala, projeto que a gente está fazendo na Bemol. Vou mostrar para vocês um pouquinho o que é a Bemol. A Bemol é um varejista, nós estamos há 76 anos na região. A nossa matriz fica em Manaus. Nós temos hoje 1,5 milhão de clientes cadastrados, são clientes próprios. Nós temos um cartão private label nosso. Nós temos lojas grandes e confortáveis, temos um total hoje de uma área de venda de 53 mil metros quadrados. No Amazonas nós somos o líder de mercado. Então assim, nós temos hoje 2.500 colaboradores. A busca da satisfação dos nossos clientes antes, durante e após o processo de venda é o nosso objetivo diário. E nós temos aí Bemol, escolha com confiança, essa é a marca que a gente leva, essa é a marca que está aí, a marca que está aqui na minha camisa. E eu digo que na Bemol a gente anda com essa marca dentro dos ossos, porque o sangue dá para fazer uma transfusão, mas nos ossos não. Nós temos hoje 3 centros de distribuição, em Manaus, em Porto Velho, em Rio Branco. São 21 lojas, 12 farmácias. Nós entramos no segmento de farmácias no final de 2017. Nós temos um crescimento aí na casa de 14% ao ano nos últimos 10 anos. Nós somos hoje não, já há bastante tempo, o líder no recolhimento de ICMS no estado do Amazonas. A satisfação do nosso colaborador é de mais de 96%, nosso clima organizacional. E nós faturamos aí no ano de 2018 1,95 bi. Então são números bem expressivos do que a gente está fazendo na região, do que a gente está fazendo para a região norte, mais dentro ali da área do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, que são onde nós temos as nossas lojas. E aí a gente, depois dessa parte inicial, eu vou contar para vocês o que a gente está fazendo e o objetivo da gente estar aqui hoje. Há 7 anos atrás, nós estávamos na Bemol numa reunião, discutindo sobre a evolução de um projeto. Então nós tínhamos o recebimento de todo o material nosso que vinha do centro de distribuição. Ele chegava na loja e no almoxarifado da loja nós tínhamos uma antena Wi-Fi e esse material era recebido através do uso de coletores. E até aí tudo bem. E aí um dia tivemos uma ideia, vamos crescer esse projeto, vamos fazer um inventário da loja toda acontecer dentro do sistema. Então nós tínhamos um inventário que era demorado, muitas pessoas, um inventário totalmente manual, vamos automatizar isso daí. Primeira coisa que vem, tecnologia. Precisamos colocar o Wi-Fi na loja toda para que o inventário possa acontecer. E aí fizemos a instalação em uma primeira loja da rede Wi-Fi. E aí na mesma reunião surgiu uma pergunta, já que eu vou colocar o Wi-Fi na loja toda, por que eu não entrego a internet para o meu cliente usar? Nós estávamos falando de 7 anos atrás, R$ 2.800 o mega de internet em Manaus, uma realidade bem diferente do restante do país, mas nós dissemos, ok, vamos apostar nesse projeto. E fizemos um primeiro piloto em uma loja. Atendemos o projeto e colocamos internet. E as pessoas começaram a acessar. E você começou a ver uma movimentação diferente. Nós olhávamos nessa loja, tinha uma pessoa sentada no sofá da exposição,
na mesa da exposição, e ele já ligava o notebook dele, ele ficava no celular, ele estava acessando a internet o tempo todo ali. Naquele momento a gente não tinha ideia do tamanho que esse projeto ia se tornar, nós não tínhamos ideia do que isso ia levar, até que ponto isso iria chegar, mas nós tínhamos um pensamento na cabeça. Eu queria entregar um serviço diferenciado a mais para o cliente. Eu queria que ele pudesse entrar na loja e dizer bem assim, bom, aqui tem internet, então se eu tiver algum problema, se meu celular for pré-pago, quando eu chegar no shopping eu vou entrar na Bemol, atualizo minhas informações e depois eu vou embora. E eu trago esse cliente para dentro do fluxo. E foi o que nós fizemos. A nossa realidade até então, nós tínhamos um link de internet e aí nós fomos o seguinte, bom, se eu quero começar a oferecer internet dentro da loja, eu vou ter que me estruturar para isso. Nós tivemos aí, com a chegada da Copa do Mundo em 2014, várias promessas nesse ramo, mas uma delas foi, teremos mais um provedor para atender a região de Roraima, do Amazonas e Rondônia e Acre. Então nós tivemos aí a chegada, até então só tínhamos a fibra internacional, que vinha ali pela Venezuela, um lugar bem tranquilo, a gente nunca teve problema de parada nessa fibra. E aí com o projeto da Copa do Mundo, então foi quando surgiu o projeto da chegada da internet pelo Linhão de Tucuruí. Quem aqui conhece o projeto do Linhão de Tucuruí? Muito bem. Então assim, quando a gente viu esse projeto nascer, o pensamento primeiro que você tem é, cara, isso não vai acontecer. Mas aconteceu. Então nós começamos a ser atendidos também em Manaus por mais um concorrente. E o resultado direto disso, em 6 meses o custo de internet caiu 10 vezes em Manaus. E aí você começa a entender o seguinte, opa, eu vou conseguir viabilizar os projetos que eu tenho. Porque quando você fala de números de São Paulo, a pessoa diz, não, se você estiver conectado no PTT, eu te vendo 1 giga por $1.000. Quando a gente olha isso assim, chega os olhos brilham, né? É um sonho fazer um negócio desse. Quando você está em Manaus, que você vê 1 giga custar 280 mil, aí você fica, bom, isso é uma realidade distante. E aí nós contratamos mais um link em Manaus, tiramos o AS, colocamos um BGP dentro da nossa estrutura, e as pessoas perguntaram, viraram um provedor? A gente, não viramos um provedor. Nós queríamos ter estrutura para movimentar o nosso negócio. O que eu estava buscando era de que forma eu posso entregar mais valor para o meu cliente. E foi por isso que a gente avançou. Avançamos, Leão de Tucuruí, projeto finalizado. Tem torres do Leão de Tucuruí que passam fibra, que são torres bem altas, muito altas mesmo, no meio do rio. Então quando você vê uma torre daquela cravada no meio do rio com uma fibra passando e esse negócio funciona, você vê o seguinte, cara, está acontecendo. Para a nossa região isso virou a página, porque até então era simples. A BR-319 liga Manaus a Porto Velho, ela não é trafegável. 6 meses por ano, quando a gente está na época do verão, as máquinas ficam passando e os carros conseguem ir e voltar. Então o que acontecia era o seguinte, nós tínhamos um único provedor, o cara entrava de Jeep pela BR-319, quando ele atolava bem no meio da 319, que ele não conseguia ir para a direita nem para a esquerda, ele não tinha um telefone global para pedir apoio de ninguém, ele já estava ali uns 3 dias, ele tinha uma ideia maravilhosa. Vamos cortar a fibra da Embratel e alguém vai chegar aqui. E até ali o ano de 2013, mais ou menos, nós ficávamos em média 5 dias por ano sem internet na região inteira, às vezes por 14, 16 horas. Parece assim impensável isso, mas isso era uma realidade. Por quê? Porque era o tempo que a Embratel chegava de helicóptero, de Jeep, de tudo para chegar lá e consertar a fibra. E quem estava lá com a fibra na mão, o cara que cortou para dizer, poxa, se eu não corto, vocês não vêm para me ajudar. Então, essa é a realidade do país que a gente vive. E aí, o que a gente fez? Nós começamos a ser questionados pelo board da organização com o seguinte, cara, quantas pessoas estão acessando essa internet? E a gente dizia, não, tem um monte de gente. Mas quanto é um monte de gente? Rapaz, é bastante. E essas respostas que são muito sem sentido, elas não são aceitas.
e culminou que nós tivemos a necessidade aí de atender o Marco Civil da internet. Nós buscamos aí mais ou menos uns 6 meses um parceiro que fizesse o seguinte: a gente queria que ele tivesse o hotspot, conectasse na nossa rede e conectasse o hotspot com a nossa base de dados. O meu cadastro de clientes é um cadastro único, é um private label, então eu tenho todas as informações do cliente. Nós controlamos os nossos clientes e eles têm pedras na Bemol, então eu tenho clientes que podem ser classificados como azul, prata, ouro, diamante, diamante plus. E eu queria dar para esses clientes tempos diferentes de acesso à internet. Então dizer que esse cliente podia ter 1, 2, 3, 4 ou 6 horas de acesso. Mas eu também tinha um cliente que estava me devendo. E para esse cliente a gente dava 5 minutos de acesso. Não só atender o Marco Civil, mas também entender qual era o volume de acesso que nós tínhamos. E aí nós começamos a colocar esse hotspot, crescemos essa rede para as demais lojas, e muitas pessoas perguntam, mas isso foi fácil? Não, imagina o seguinte: primeiro você coloca isso numa loja. A facilidade de colocar na loja foi atendida porque eu tinha um projeto para atender. Mas colocar em todas, disponibilizar mais internet no custo que nós pagávamos para que as pessoas pudessem ter esse acesso, levava a gente para uma outra direção, que é o seguinte: qual o retorno disso? Qual é o valor que esse serviço vai trazer para a organização? Porque no final das contas, eu tinha que ter um retorno que pudesse ser mostrado. E aí nós começamos. Colocamos em todas as lojas de Manaus, depois fomos para as lojas de Porto Velho, depois colocamos na loja do Acre, e os números foram crescendo. Eu já deixei os números aí para vocês, já pensando, caramba, o que é isso? Em 2016, nós tivemos 22 milhões de acessos nessa rede. E aí, quando você mede o primeiro mês de acesso, quando a gente olhou o primeiro mês, diz, calma aí. Nós estamos falando que nós tivemos 1,5 milhão de acesso à internet que a gente tem dentro da loja no primeiro mês que a gente está medindo. E aí a gente diz, é isso mesmo. Então isso tem valor? Isso tem valor. E aí nós tínhamos um belo desafio. Internet dentro da loja, estava tudo bonito, tudo funcionando. Deixa esse negócio quieto, vamos fazer outra coisa. Só que na Bemol a gente funciona diferente. É uma empresa de 76 anos, só que a gente acha que é um garotinho de 13, que consegue ficar no celular, no tablet, no notebook, vendo Netflix, ouvindo Spotify, fazendo a tarefa no caderno. A tarde toda em casa. Isso é minha filha de 15 anos. E a gente foi buscar o que mais nós poderíamos fazer. E nós avançamos. Avançamos com isso. Nós escolhemos um bairro que fica ao lado do centro, em Manaus, um bairro onde nós temos loja, e nós fizemos a seguinte proposta: vamos colocar internet Wi-Fi na rua em Manaus para atender esse bairro. E a primeira coisa que nós ouvimos de muita gente foi: vocês são loucos. Ou então, esse negócio não vai funcionar. Ou isso não vai dar certo. Eu quero dizer para vocês que toda vez que alguém estiver dizendo isso para você, você está no caminho certo. Porque se todo mundo estiver concordando com o que você está fazendo, você só está fazendo mais do mesmo. Se você quer ser disruptivo, se você quer mudar, se você quer quebrar os paradigmas de tudo que já foi feito até então, você tem que ter pessoas dizendo que você é louco todo dia. E tenho certeza de uma coisa: ser louco nessa hora é a melhor das posições que você pode tomar. E aí, esse é um fórum técnico. A pergunta que não queria calar é a seguinte: como é que vocês vão colocar o Wi-Fi na rua sem ter um cliente para alimentar essa rede de vocês? E aí nós fomos atrás dos fabricantes, dos parceiros, porque o projeto ele é muito simples. Você podia dizer, usa o fabricante A, que ele tem uma antena com uma tecnologia mesh maravilhosa, e isso aí vai te dar uma capilaridade não sei quanto. Só tem um problema: cada antena desse fabricante custa $6.000. Ou então usa do fabricante B, que custa $4.000, e aí você está fazendo um projeto que financeiramente tem que se justificar. Querendo ou não, por mais que nós tivéssemos o sucesso do que a gente estava vendo na loja, esse projeto ele tinha que ter retorno. E aí nós partimos para os fabricantes para chegar numa solução que foi um PAC-PON, em que nós também estaríamos trafegando PoE em cima desse PAC-PON.
Então nós colocamos uma fonte no PACPOM, colocamos energia trafegando, uma fonte principal, 4 ramais, 10 antenas em cada um desses ramais, e eu acabava de ter uma solução pronta em que, se eu tivesse 4 fontes na rua, só 4, usando energia, eu conseguiria colocar 99 hotspots num raio de 10 quilômetros e iria atender um bairro de Manaus inteiro. Mas nós tínhamos mais um desafio. Em Manaus chove e faz calor. E tem a outra parte que é faz calor e chove. Então nós tínhamos um desafio que era o seguinte: manter isso funcionando. Nós colocamos as fontes, e as fontes tinham um termômetro. E eu me lembro que em agosto de 2017 a gente pegou uma fonte dessa, ela estava mostrando que estava 200 graus dentro da caixa. E eu disse para o pessoal: se não derreter hoje, a gente está com esse projeto aprovado. Não derreteu. E aí depois começou a chover em dezembro e janeiro, de que se os rádios não alagarem agora, não alagam nunca mais. E eles não alagaram. Então a gente acabou de validar o seguinte: temos um projeto. Tem retorno. E quando nós pegamos ali no ano de 2017, esse número é impressionante, nós tivemos mais de 799 mil acessos únicos só na internet na rua. Logins únicos de mais de 2 milhões e 800 mil acessos. Isso tudo na rua. Ou seja, eu estava atendendo não só o cliente que estava dentro da loja, mas eu estava atendendo o cliente que morava naquela região, eu estava atendendo o visitante que passava ali, e eu estava fazendo o quê? Potencializando o meu negócio. Mas não só potencializando o meu negócio, estava fazendo um bem para a comunidade. Ou seja, se a pessoa não tinha internet, ela acabava de ter a possibilidade de estar acessando a internet dentro da casa dela. E a pergunta sempre é a seguinte: e como é que vocês rentabilizam isso? Como é que você faz dinheiro com isso? E eu vou mostrar algumas formas para vocês, para que a gente possa não parecer, cara, isso parece tão mágico, parece até um sonho. Não, isso tem que ter retorno. Publicidade é uma delas. Então imagina você chegar com um fabricante e dizer bem assim: cara, tu quer 20 milhões de pessoas por ano olhando a tua marca no negócio que ela mais presta atenção na vida dela, que é o celular dela? Um monte de gente levantou a mão e disse: eu quero esse mês, eu quero outro mês, eu quero outro. E nós começamos a colocar, associado à nossa marca, depois que o cliente logava, nós colocávamos uma propaganda, uma publicidade. E ele podia ver essa publicidade de algum fabricante, podia ser um GIF, podia ser uma foto, podia ser alguma outra coisa. Ele tinha esse retorno. Nós tínhamos novos clientes que estavam sendo atraídos por causa disso, porque até então imagina que o cliente, para tirar o cartão bemol, ele chegava na loja, ele sentava no saque no crediário, preenchia a ficha, e nós pagávamos para que a atendente do crediário, quando ela tirava o cartão de um cliente, ele fosse efetivado, ela recebia um valor por aquilo ali, por uma emissão de um cartão que o cliente foi lá tirar. E nós começamos a fazer o seguinte: vamos pegar o cadastro, o CPF de todo mundo que está se conectando nessa rede, e vamos submeter para o SPC e para o Serasa, e vamos ver quem daqui pode ser o nosso cliente. E nós começamos a varrer esses cadastros e dissemos: olha, essa 2015, 2016, 2017, 2018, nós fomos pegando esses cadastros e fomos colocando. Então eu fui colocando para dentro da minha base de clientes, dentro só desses primeiros anos, quase 100 mil clientes. E aí, se você levar em consideração que para que eu faça uma consulta, eu gasto 20% do que eu gastava pagando para que a minha operadora fizesse esse processo, e o cliente tem o tempo dele reduzido para retirar o cartão na loja, então eu acabei de colocar 80% do que eu pagava nos últimos 4 anos para emissão de um cartão bemol de dinheiro para dentro de casa de volta. Por quê? Porque todo mundo que era aprovado já tinha um cartão. E aí você diz: e quem era reprovado? Não tinha problema. Daqui 6 meses a gente constava de novo. Por quê? É muito diferente o cliente chegar na loja e dizer bem assim: eu quero tirar um cartão, e você pedir dele uma lista de documentos. Outra coisa é ele chegar lá e dizer: eu quero tirar um cartão, me diga seu CPF. E quando eu entro com o CPF do cliente, eu digo para ele: você já tem o cartão. Está aqui.
Porque quando você fala de uma loja, qualquer um de vocês aqui, você entra na loja, você gasta quantas horas forem preciso para você escolher o que você quer comprar. Mas depois que você escolhe, você quer ir embora em 5 minutos. Esse processo tem que ser rápido. Essa foi outra forma. O check-out é muito importante, o check-out precisa ser rápido. E aí nós começamos a fazer alguns cruzamentos de dados. Nós tínhamos o sistema da Wi-Fi Max, que estava fazendo a parte de hotspot para a gente. Ele estava conectado com o nosso ERP. E aí a gente começou a ver o seguinte: o cliente mora no bairro A, ele acessa a internet numa loja que está num bairro B e ele compra num bairro C. Ou então, quem é o cliente que acessa a internet e depois ele compra? Como é que eu estou potencializando esse negócio? E aí, números de 2017, nós tivemos em valor 41 milhões de reais em compra, realizada por 50.485 clientes, com um ticket médio de R$ 843 reais. Do cara que acessou a internet, depois entrou na loja e comprou. Eu te pergunto, esse valor paga o projeto? Paga. O retorno desse valor paga o projeto. Paga a manutenção do projeto, paga tudo que é relacionado ao projeto. E é muito importante você entender o seguinte: para todo mundo que está aqui, todo mundo aqui tem um cliente. O teu cliente pode ser, se você é um provedor, você tem um cliente final. Se você é um prestador de serviço, você tem um cliente final. Se você é o Netflix, você tem um cliente final. Qualquer coisa que você seja, Bemol tem um cliente final. Cada um de nós tem um cliente final. O meu cliente final pode ser a pessoa que está acima de mim. E a pergunta que a gente tem que fazer todo dia é a seguinte: o que eu tenho, o que eu estou entregando? Qual é o valor do que eu estou entregando? Será que a pessoa está comigo, com a minha empresa, ou usando o serviço que eu presto por pura necessidade, ou porque ela também encontra valor, porque ela também enxerga valor nisso? Em 2018 a gente pegou a metade, isso aqui foram números de até agosto, 30 milhões, e a gente teve um ticket médio ainda maior de R$ 874 reais. Ou seja, eu estou conseguindo rentabilizar o que eu estou fazendo. E aí a gente vem para mostrar para vocês. Eu falei para vocês, nós escolhemos um bairro, o bairro era o bairro de Educandos. Nós temos uma loja cravada no meio desse bairro, e nós dissemos, vamos colocar a internet só nesse bairro. E aqui do lado tem o bairro da Santa Luzia. Tem uma avenida que do lado direito é Santa Luzia, do lado esquerdo é Educandos. Quando nós fomos colocar a internet, nós sentamos com o nosso diretor e ele disse: eu só quero no Educandos, não coloca na Santa Luzia, porque a gente vai fazer uma medição. E nós pegamos aí 3 meses de informação antes da internet e 3 meses de informação depois da internet. Porque eu acabo de passar 99 hotspots nessa área inteira, então eu estava passando com a internet praticamente na frente da casa de todo mundo. Ele podia da sala da casa dele, não do quarto que é mais no fundo, mas da sala da casa dele ele estava acessando a nossa rede Wi-Fi. Se ele tivesse devendo, 5 minutos. Se ele tivesse em dia, dependendo da pedra dele, ele tinha hora adicional. Nós tivemos no primeiro mês um retorno de mais de 400 mil reais em dívidas incobráveis, que são as dívidas que têm mais de 6 meses. Porque eu acho que o cara podia estar lá no bar jogando sinuca com um colega e dizendo: e aí, quanto tempo de internet tu tem? Eu acho que ele ficava pensando: eu não vou dizer que tenho só 5 minutos, eu vou logo lá na Bemol. E nós tivemos um retorno financeiro grande em cima disso, por quê? Porque eu estava oferecendo um serviço agora que tinha valor. E aí você pensa: caramba, e funcionava esse negócio? Eu vou dizer para vocês que o nosso pensamento foi o seguinte: em 6 meses vão roubar todas as antenas. 6 meses, vão roubar todas. Então nós tínhamos 200 antenas, porque eu tinha que pensar o seguinte: toda semana eu vou ter que trocar uma. E aí nós colocamos a rede inteira, tivemos uma surpresa. Primeiro mês não roubaram nenhuma. E aí no segundo mês também não roubaram nenhuma. E aí no terceiro mês a empresa de energia entrou no bairro e foi trocar 80% dos postes do bairro. E eu não sei como funciona aqui, mas a empresa de energia chega lá, passa um alicate, corta tudo, joga no chão, troca o poste dele, liga o cabo dele e vai embora. E a gente chegava lá,
quando eu olhava, não estava PAC, não estava antena, não estava nada, e aparecia um morador de dentro de uma casa do lado do poste e dizia: olha, o pessoal cortou, mas eu guardei. Instala de novo e instala rápido. Chegar na casa do cliente e receber dele a nossa antena com PAC, com tudo, e dizer: instala rápido que eu guardei. É nessa hora que você entende o seguinte: eu estou gerando um valor para essa pessoa. O que eu estou entregando tem valor. O que eu estou fazendo tem valor. E aí nós tivemos um outro número para a gente, foi fantástico. No bairro de Educandos, nós tivemos 25% de redução na inadimplência. Por quê? Porque o cara queria comprar mais para a pedra dele aumentar e ele queria pagar em dia para ele não perder o sinal dele de Wi-Fi. Isso representou para a gente, só no ano de 2017, R$1.200.000 de dinheiro que eu tinha entrando no caixa. E aí eu acabo de mostrar para vocês um outro número que diz: cara, esse projeto vale a pena. Esse projeto se paga. Uma rua divide os dois bairros. E esses números também dividem os dois bairros. E aí o projeto deu super certo. Quando a gente acabou, depois de 2 meses, vimos esses números. Aí você pode dizer: e aí pararam, né? Porque já estava bom. Não. A gente chegou e disse: vamos fazer o seguinte, vamos colocar no centro de Manaus inteiro esse negócio. Aqui está o bairro do Educandos, que eu mostrei para vocês. Isso aqui é o centro de Manaus. Aqui nós tínhamos um desafio. O desafio era o seguinte: nós tínhamos que colocar 10 quilômetros com 99 hotspots. E aí depois a gente disse bem assim: e no centro vão ser quantos quilômetros? E a gente mediu direitinho. São 28 quilômetros. E nós tínhamos mais um desafio: nós tínhamos que fazer isso em 4 meses. Porque nós não queríamos entrar na época de chuva pendurando rádio, fazendo fusão e fazendo mais nada. E nós colocamos o pessoal para trabalhar. Em 4 meses nós fizemos essa rede com 28 quilômetros. E colocamos aí mais 330 hotspots em todo o centro de Manaus. Em cada ruela, em cada esquina, em cada lugar, nós colocamos um hotspot para que as pessoas pudessem acessar a internet. Então eu passo na porta das faculdades e as pessoas dizem às vezes: rapaz, tem alguma coisa errada, eu acho que meu telefone ficou com a rede da Bemol presa aqui, mas eu estou acessando aqui na faculdade Bemol Cortesia. E a gente dizia: não, cara, fica tranquilo. E a gente começou a divulgar isso daqui. No centro de Manaus inteiro agora você também acessa Bemol Cortesia. E a gente começou a cruzar esses dados e começou a ter resultados impressionantes em cima desses dados. Eu tenho retorno em cima disso? Com certeza eu tenho. 430 hotspots é uma guerra manter todos eles em pé. Por quê? Diferente do bairro de Educandos, que o cara guarda o rádio, no centro o cara rouba o rádio. E muitas das vezes quem rouba o rádio não é nem o cidadão. Quem rouba o rádio é o concorrente, porque ele acha que eu sou concorrente dele. É o provedor de internet que sobe lá para arrumar um problema que ele tem no poste, ele vê o rádio da Bemol, ele vai lá e quebra a caixa todinha. Quebra a caixa, quebra o rádio e deixa pendurado lá. Por quê? Porque ele não consegue entender o seguinte: uma coisa é você ser um concorrente, uma coisa é você prestar um serviço diferente, e outra coisa é você entender que aquilo ali é um benefício para a comunidade. Mas nós somos persistentes. Cada rádio que é quebrado, cada PAC que é roubado, ele é substituído no máximo em 2 dias depois. E a gente fica nessa briga de cão e gato. Mas a gente mantém essa rede toda em pé. Essa é a frente da cidade de Manaus. Esses barcos aqui são barcos que fazem viagens de até 18 dias. Tem cidades que são até 18 dias de barco. Quem aqui de Belém sabe o que é viagem de barco e sabe como demora. Eu tenho hotspot nessa orla inteira. Ou seja, quando a pessoa chega aqui nesse barco, a primeira coisa que ela pode fazer é conectar na rede da Bemol e atualizar as informações que ela tem. Ela pode usar aquilo ali para acessar. Ela pode usar para o que ela quiser. Uma pergunta que sempre fazem para a gente: como é que é? A rede da Bemol só leva para o site da Bemol? Não. Você acessa o que você quiser. É uma rede livre. Porque se eu vou te oferecer um serviço, eu não posso ficar te oferecendo um serviço que vai estar condicionado a alguma coisa.
Eu tenho que te oferecer um serviço que vai ter valor para você. E depois dessa rede pronta e tudo pronto, a gente achou, vamos parar? Não, ninguém para, não pode. Isso é igual andar de bicicleta, gente. Se parar de pedalar, cai. E aí nós partimos para um outro projeto. Foi fazer um experimento na casa de alguns clientes no bairro de Educandos, que era onde nós já tínhamos a rede inteira. E eu cheguei com esse cliente e disse bem assim, 15 clientes, quero colocar a internet para você testar. E você vai me dizer como é que esse negócio funciona. E aí nós chegamos com fibra dentro da casa do cliente. Colocamos uma ONU maravilhosa, um roteador Wi-Fi na casa de alguns mesh, que era para funcionar na casa dele inteira. E os clientes ficaram super satisfeitos. E a gente disse para ele o seguinte, eu também vou colocar na antena que está dentro da tua casa a minha rede bemol cortesia. Ele disse, sem problema nenhum. E nós começamos a distribuir o sinal da cortesia dentro da casa do cliente. Por quê? Porque para mim é importante saber o seguinte, se eu tiver uma quantidade de acesso muito boa dentro da casa do cliente, eu, ao invés de ter que ter uma estrutura toda que está na rua, exposta à chuva, arroba, tudo, eu começo a compartilhar o sinal da cortesia de dentro da casa do cliente. E a gente começou a ter resultados muito bons. Esse é um projeto que está rolando agora, é um piloto que está acontecendo agora. Se a gente vai fazer uma conta por antena, hoje 50% do que representa uma antena na rua eu já tenho de acesso na casa de um cliente. E é muito interessante porque a gente tem um cliente que ele representa uma marca dessas aí de Geração Saúde, que eu não vou dizer o nome porque esse negócio de Geração Saúde não combina muito comigo. E aí toda reunião que ele tem lá quarta-feira, a gente fica vendo bater ali 20, 30 conexões num hotspot que está dentro da casa dele. Alimentado pela energia elétrica dele, com um serviço que ele entende que tem valor e compartilhando esse recurso. E a partir do momento que você entra na casa do cliente, você tem outras possibilidades de negócio. E isso é o que eu tenho dito sempre para os provedores, para quem está dentro dessa área de tecnologia, de fornecimento de serviço. Você está com ouro em pó na mão. E o que você tem feito com isso? Você tem vários clientes que são varejistas, você tem o cliente que é o dono do salão de beleza, do restaurante, da empresa. O que você tem agregado de valor para que esse cliente continue contigo? O que você está oferecendo de diferente para ele? Porque hoje, tecnologia por tecnologia, a gente tem um monte. A gente pode falar aqui de rádio, de fibra, de conexão mesh, disso, daquilo outro. Mas eu quero ser muito franco com vocês e vou dizer o seguinte, para o teu cliente nada disso interessa. Ele não quer saber se tu chega com rádio ou com fibra. Ele quer saber se vai funcionar. Lá em casa tem uns clientes exigentes. Eles não querem saber se o hotspot que eu tenho em casa, se o roteador é bom, se a internet é boa. Eles querem que o Netflix funcione. Eles não querem nem TV no quarto deles. Se o Netflix estiver funcionando, o mundo está perfeito. O teu cliente é assim também. Ele quer que funcione. Ele não quer saber qual é a tecnologia que você vai usar. E aí a gente está dentro da casa do cliente. Quando a gente achou que isso tudo estava pouco, a gente partiu para um projeto novo. Antes disso, lá em Manaus, nós temos uma avenida chamada Grande Circular. Ela é uma avenida que corta a zona leste da cidade. É uma avenida de 8 quilômetros. Ela interliga uma zona bem populosa. E nós vamos fazer um projeto lá agora. Estamos lançando uma rede Wi-Fi de 8 quilômetros que vai interligar os dois maiores terminais de ônibus da zona leste de Manaus. Vai passar por uma rua de comércio que só farmácia tem umas 25 farmácias. Um miolo violento, acho que deve passar ali umas 20 mil pessoas por hora naquela avenida. E nós estamos fazendo um projeto diferente lá, usando uns rádios da Rucos, de alta densidade. Nós vamos colocar 30 rádios para atender 8 quilômetros dentro desse perímetro. Mas eu estou lançando essa rede inteira já usando uma fibra com 24 FOs. Por quê? Porque o mundo de possibilidades que surge a partir do momento que você tem uma rede dessa, ele é gigantesco. E o que a gente vai fazer na Grande Circular em Manaus não é nada diferente do que nós fizemos no centro. É potencializar a marca, é oferecer serviço para o cidadão.
Isso dá certo? Dá certo. Nós estamos fazendo a mesma coisa em Porto Velho, na Jatuarana, que é uma zona de alta densidade. Nós estamos instalando uma loja lá esse ano e a gente está colocando internet lá e Wi-Fi. Por quê? Porque eu estou colocando esse serviço como um precursor da nossa chegada. Eu vou colocando na cabeça do cliente todo dia, quando ele vai acessar lá, bemol cortesia, ele vai escrevendo na cabeça dele bemol, bemol. E aí quando ele vê a marca da bemol, ele diz: é aqui. Aqui é que eu comecei a economizar dinheiro. Uma informação que eu esqueci de dar para vocês: nos 15 clientes que a gente está fazendo um teste já há 6 meses, todos eles cancelaram a internet que eles tinham. Todos. A gente disse para eles o seguinte: não cancele a sua internet, isso é um teste. Na segunda semana teve uma senhora que disse: cancelei na primeira. 2 meses depois, o último, que era o mais resistente, ele disse: cara, quando esse negócio ficou funcionando 60 dias sem parar, eu entendi que eu estava jogando dinheiro fora. Cancelei minha internet também. Porque não adianta a forma só como você chega na casa do cliente se você não garante que o teu serviço está disponível. Conectividade, não só hoje, há muito tempo já é commodity. Você tem que entender isso, é igual energia. Se a gente disser desliga, ela apaga. Se disser liga, ela liga. A geração que está aí, ela vê a internet desse jeito. E a partir de abril nós fizemos um outro piloto. Essa foto aí é uma foto emblemática. Isso é a igreja na cidade de Altaz, é um interior a 180 km de Manaus. Para chegar nesse interior a 180 km, você pega uma balsa de 1 hora, 2 horas de estrada e mais uma balsa de 1 hora. E você não pode perder a balsa de 6 horas da manhã, porque senão você só vai pegar a balsa de meio-dia, segunda. Você faz uma viagem de 180 km em 7 horas. E nós fomos nessa cidade porque a gente está utilizando agora o Wi-Fi para potencializar a nossa presença no interior. Chegamos na cidade, link de comunicação de internet, 1 mega, R$1.000. Eu uso 3 rádios para chegar aqui. E aí vamos fazer um piloto aqui. Colocamos 4 rádios da Rucos, 2 em um poste de 22 metros de altura e 2 em um comércio. E colocamos internet na frente da igreja, na praça e no porto. E eu vou dizer para vocês que internet é orgânico. Nós avisamos para os bêbados, para os mototáxis e para o pessoal que estava esperando o barco. No primeiro dia a gente teve mais ou menos, ela começou a funcionar umas 4 horas da tarde, nós tivemos mais ou menos uns 200 acessos. No segundo dia nós tivemos 400 acessos. Na primeira semana nós tivemos 2.000 acessos únicos, 2.000 logins únicos, com aproximadamente 16.000 acessos. Agora eu vou dizer para vocês, e aí? E aí que o melhor disso tudo foi o seguinte: eu tenho 1,5 milhão de clientes, então penso, cara, é cliente pra cacete. Desses 2.000 acessos que nós tivemos, 450 não eram nossos clientes. E nós podemos submeter o cadastro desse pessoal, e aí 300 deles passaram a ser nossos clientes. O valor que tem um cliente pra gente, ele é inestimável. Mas você avançar para um projeto desse, você desbravar e entender que isso tem valor, porque eu estou colocando um serviço que vai me atender. Mas imaginem vocês, eu estou colocando um serviço que vai atender ainda mais a comunidade. Quando nós chegamos nessa cidade, meu telefone mostrava o 3G. E não funcionava nada, gente. Tu imaginou o que é tu ficar 10, 12 horas sem receber um WhatsApp? Eu já estava quase tendo um infarto. E aí quando a gente colocou a internet, a primeira coisa que nós fizemos foi uma videochamada pelo WhatsApp com o pessoal nosso que estava lá na Bemol em Manaus. E assim, pra gente orgulha muito poder fazer isso. Porque eu estou levando conectividade para uma região em que muita gente tem prometido. Amazônia Conectada, tem os projetos do governo, tem tudo isso. Mas eu vou te perguntar o seguinte: você como empresário, você como sociedade, o que você tem feito para que isso realmente aconteça? O primeiro passo pode ser dado por você sempre. Esse é um projeto maravilhoso. Ele começou exatamente no dia 1º de março de 2019. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente não para. A gente não para.
tenho certeza de uma coisa, a gente também não vai parar. Eu encontrei o Fernando ontem, o Fernando disse, tu vai mostrar aquele projeto? Eu digo, cheio de novidades, Fernando. Porque todo dia a gente está buscando ver o que mais a gente pode fazer. Estou vendo meu tempo ficando vermelho. Nós estamos fazendo um outro piloto, esse ainda está num piloto, que é o seguinte, eu quero fazer uma casa conectada. Então nós estamos desenvolvendo com um parceiro, um quadro elétrico, que eu possa conectar ele por rede, ou cabo direto, ou por Wi-Fi. Aí você pode dizer, mas já tem um monte de projeto desse, a empresa A, B e a C fazem. Fazem. Em média, entre 50 e 100 mil reais para você fazer um projeto de uma casa conectada. Nós estamos querendo fazer alguma coisa de baixo custo. Para quê? Para que eu possa mostrar para o cliente o seguinte, você tem na sua casa, a sua geladeira representa 20% do seu consumo de energia. O seu ar-condicionado representa mais X%. Vem aqui na Bemol e troca ele por um dispositivo novo e diferente, que você vai ter uma redução substancial na tua conta de energia. Eu posso oferecer essa informação depois para a operadora de energia e dizer para ele bem assim, homologa essa solução aqui, porque ao invés de você ter que chegar aqui e mandar um leiturista toda vez na casa do cliente, se ele tiver com essa solução homologada, você pode dar um desconto para ele aqui em cima dessa fatura, mesmo que seja pequeno, porque você não vai precisar de alguém para trazer ele aqui. Então assim, a quantidade de possibilidade, quando eu falo que eu já tenho conexão dentro da casa do cliente, e do que eu posso fazer, e dos recursos que eu posso trazer para ele como benefício, isso daí deixa com que a gente tome outras proporções. Você começa a validar outros projetos. Então esse projeto da casa conectada é alguma coisa que a gente tem sonhado. O que mais eu posso fazer com isso? Eu posso dar gestão para o cliente de classe C e D da casa dele por um aplicativo que ele vai rodar em qualquer celular que ele tiver. Para que ele possa ver qual é o momento de maior consumo, para que ele possa desligar, para que ele possa ligar. Isso é vendido hoje, né? Ligue o som da sua casa e a sua hidromassagem antes de chegar em casa. Não. Isso eu atinjo uma fatia muito pequena da sociedade. Eu quero poder impactar direto no cliente que está ali todos os dias. Na pessoa que está em qualquer região. Nós moramos numa região de difícil acesso. A região amazônica como um todo, quantos municípios do Pará têm uma condição precária de internet? Quantos municípios do Amazonas têm uma condição precária? Do Acre, de Roraima, do Amapá. Nós estamos na região norte, é o lugar onde se paga a internet mais cara do Brasil inteiro. Mas são com pequenas soluções que nós vamos conseguir fazer diferente. São pequenas soluções que nós vamos conseguir alcançar muito mais. A gente tem sonhado muito, tem conseguido realizar muita coisa. Se eu fosse falar para vocês todos os planos que a gente tem, do que a gente ainda quer fazer, a gente passaria o dia aqui, poderia ser que vocês chamassem o médico para me levar no final. Mas por quê? Porque a gente entende que isso tudo tem valor. E eu quero deixar uma pergunta para vocês. Essa é a pergunta que eu tenho feito para todo mundo. O que você está fazendo pelo seu cliente? Todo mundo aqui tem um cliente. O que você tem feito pelo seu cliente? Essa é a pergunta que você tem que levar. Eu quero agradecer. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, gesés@bemol.com.br. E se você quiser levar essa apresentação para casa, escaneie aí esse código de barra com Media Code, ele vai te levar essa apresentação inteira em PDF e você pode levar isso daí para onde você quiser. Muito obrigado. Nós temos 10 minutos ainda para perguntas para o Gesaías. A gente tem uma pergunta online, Gesaías. A gente tem várias perguntas online, na verdade. A primeira é do Guilherme Teles, que, apesar de ser uma rede livre, vocês ficam com os dados do cliente por um ano, é isso? Na verdade, o objetivo principal é que essa rede seja utilizada pelos meus clientes. Então, eu já tenho os dados deles. Quando eu falo que eu tenho 1,5 milhão de clientes, eu já tenho os dados de todos esses clientes. Quando eles acessam, o que eu tenho de informação é o que ele acessou.
O que a gente tem também, se ele é um visitante, ele faz um cadastro. E aí eu tenho os dados dele, se ele passa a ter um cartão meu, eu não tenho limite de tempo com os dados daquele cliente. Se ele passar a ser um cliente meu, ele vai ser um cliente para sempre. Não faço uma limitação de tempo, de quanto tempo eu vou ter essa informação. E aí, já baseado nisso, ele pode dizer, e o que a LGPD vai dizer sobre isso? Isso daí é outra coisa que a gente vai começar a tratar. Temos até agosto de 2020 para dar uma resposta para isso. Isso se for aprovada hoje a MP. Próxima pergunta é do Alan Diego Scheiner, da WT Internet. Ele pergunta se o sistema de hotspot faz logs de NAT para identificação dos usuários em caso de uma requisição judicial. A gente atende todas as solicitações do Marco Civil da Internet. Já recebemos várias solicitações de acesso, de informação de clientes que estavam acessando a partir da nossa rede. Uma preocupação muito grande é justamente isso. Nós temos que ser completamente compliance com todas as normas para que a gente possa garantir não só a continuidade do negócio, mas nós temos também uma marca. A Bemol é uma marca e a gente tem muito cuidado para manter essa marca sempre com o mesmo respeito, sempre com a mesma consideração. Já são 76 anos, então não pode ser um projeto desse que vai manchar a nossa marca. Essa é um gancho bom para a próxima pergunta do Vitor Max Cardoso. Ele pergunta com relação à segurança de dados, que ações são tomadas. A parte de segurança de dados, isso daí é um caminho sem volta, né? Então, se você disser, eu estou 100% seguro, seria leviano da nossa parte. Mas nós procuramos ter todas as seguranças possíveis dentro das conexões de internet, utilizamos firewalls, roteadores, filtros, tudo o que a gente tem é baseado em garantir segurança. Então, não só a segurança interna, tecnologicamente falando, mas a segurança dos dados e dos acessos como um todo. Fernando. Bom dia, Gessaías. Eu sou o Fernando. Bom, primeiro parabéns pelo projeto, mais uma vez. Dá para ver que é algo muito bonito mesmo de ver. A gente vê que não é só poesia, né? Dá para ver o resultado não só social, né, para a comunidade, para a sociedade que utiliza, mas também o retorno financeiro para a empresa, né? Então dá para a gente ver que existe um retorno mesmo, não é só algo bonito de ver na teoria. As minhas perguntas são duas perguntas mais técnicas. A primeira, você mencionou rapidamente sobre o sistema de hotspot. Vocês pegaram um parceiro externo, usaram um sistema já existente? Como é que vocês fizeram para integrar isso com a base de dados que vocês têm? Ou vocês desenvolveram alguma coisa interna? Porque o sistema de hotspot num sistema desse que você apresentou é algo bastante importante para as coisas funcionarem direito, né? E a segunda questão vocês já fizeram algum estudo, alguma avaliação para disponibilização de IPv6 também nessa rede? Porque a gente sabe que existem ainda alguns desafios para se colocar IPv6 em redes de hotspot, mas tem também os benefícios que ele traz também. Obrigado. Sobre o sistema de hotspot, nós utilizamos um sistema da Wi-Fi Max, é uma empresa de São Paulo. Nós gastamos mais ou menos uns 6 meses para buscar uma solução que atendesse o que nós queríamos. Porque eu não queria uma solução de caixinha. E uma solução de caixinha são das empresas que atendem hotéis, por exemplo. Eu queria uma empresa que me atendesse e customizasse para as informações que eu quisesse. Então nós encontramos a Wi-Fi Max, eles desenvolveram exatamente o que nós queríamos de informação de hotspot. E aí, como foi que nós fizemos a conexão com os nossos sistemas? Web Service. Nós conectamos o sistema da Wi-Fi Max com o nosso, colocamos esse Web Service para rodar, e aí quando eu tenho uma chamada de um CPF no hotspot, eu já consulto direto o sistema da Bemol e entrego essa informação. Isso agilizou muito o processo, por quê? Porque como a gente está em Manaus, eu tinha informações que estavam hospedados em São Paulo, meu hotspot está em São Paulo. E não, nós colocamos isso em Manaus para que a gente pudesse ter uma agilidade de acesso de 3 segundos, que no final das contas faz uma diferença grande para o cliente. Então, o nível de informação que nós trocamos através dos web services são que dão essa diferença. Sobre IPv6, a gente ainda não tem IPv6 nessa rede. A gente está agora buscando, com a solução nova que a gente está trabalhando aí,
da Rucos fazer um piloto de IPv6 em cima dessa nova solução, um piloto menor, até para que nós possamos entender quais são os impactos. Um objetivo muito grande nosso é o seguinte: eu trabalho em Manaus com antenas de 2.4. As pessoas dizem, mas por quê? Porque eu quero atender todos os clientes. E se você for olhar, 50% das pessoas ou mais, elas têm dispositivos que só são 2.4. Eu não quero atender só o cara que tem um S8 para frente ou um iPhone 7 para frente. Eu quero atender inclusive o cara que tem o aparelho menor e o mais barato. Por quê? Porque para ele é um serviço. Por favor. Bom dia, Gesaías. Parabéns pelo projeto também. São essas iniciativas que a gente identifica que o uso de tecnologia vem suprir nossas carências, principalmente na região Amazônia. Minha pergunta para ti é que tu falas em relação ao teu investimento de capital que foi satisfatório para a marca da Bemol, mas tu tivesse um aumento considerável do teu custo operacional. Vocês chegaram a quantificar quanto vocês gastaram, quanto vocês gastam para vocês operarem, gerenciar essa rede, já que vocês expandiram muito mais do que vocês começaram na iniciativa do projeto de vocês? Olha, eu gasto hoje, vou falar números para vocês. Hoje a gente gasta em média R$32 mil mensais para manter essa rede toda funcionando. Levando em consideração as licenças de poste, a manutenção da rede, a empresa que eu preciso pagar para fazer isso, a internet que a gente usa. Então, quando você olha o custo, ele é um custo relativamente baixo para a área que eu estou atendendo, para a abrangência que eu tenho e para o benefício. Porque o que é muito importante nessa hora também é que você escolha equipamentos que vão te dar resultado rápido. Até falando sobre isso, quando a gente colocou a rede na rua, nós utilizamos as antenas da Ubiquiti. E aí tem gente que diz, vocês são loucos? Eu digo, não, eu tinha que viabilizar um projeto. Então nós tínhamos que ter uma antena que tivesse um custo relativamente bom, não vou dizer barato, mas bom, e que atendesse o cliente e suportasse calor e chuva direto. Então a gente tem hoje antenas dessa da Ubiquiti que estão na rua há 6 anos, que foi quando a gente começou, e nunca pararam de funcionar, 24/7. Então o objetivo principal é esse. A manutenção dessa infraestrutura hoje está girando em torno de R$32 mil. Ok, obrigado. Gesaías, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o licenciamento dessa rede em relação à prefeitura, a distribuidora de energia, que vocês alugam postes, essas coisas? A primeira etapa dessa rede, nós utilizamos um parceiro local e nós pegamos ele com todas as licenças e homologações, fizemos um projeto para apresentar para a Prefeitura de Manaus, entramos com esse projeto, o projeto foi aprovado e isso é um desafio grande também, porque nós recebemos da empresa de energia o seguinte, chegamos lá e dissemos, olha, eu quero homologar uma rede que eu quero passar. E aí a empresa de energia disse para a gente, cara, olha, só pode passar 4 cabos por poste. E aí nós dissemos, tá bom, então como é que tu explica, uma rua bem movimentada em Manaus, como é que tu explica na esquina da 7 de setembro, com a Getúlio Vargas, ter mais ou menos uns 25 cabos diferentes no poste? Então a gente sentiu essa dificuldade inicial, depois eles disseram, ok, a gente vai homologar a rede de vocês, mas é o seguinte, vocês vão precisar identificar poste a poste para fazer o projeto, e foi o que nós fizemos. Fizemos o projeto, submetemos ele na prefeitura, ele foi aprovado, então a gente tem todos os postes que nós utilizamos em Manaus, eles são pagos mensalmente, com o projeto apresentado e todo implementado. Nós estamos fazendo agora a extensão dessa rede numa outra área de Manaus, já levantamos todos os postes, já apresentamos, para quê? Para que a gente também faça pagamentos por eles. E outra coisa que a gente está fazendo na Bemol, começamos agora há uns 4 meses atrás, nós também estamos tirando agora todas as licenças de provedor. Então eu passo a ter agora SCM, STFC, para quê? Para que a gente possa operar genuinamente como Bemol. Porque a partir do momento que eu vou para outras cidades, para outras capitais, essa operação já vai estar toda debaixo do nosso domínio, a gente não vai precisar mais estar usando um parceiro para fazer isso. Mas é um processo burocrático. Esse é um processo burocrático, envolve tempo, mas o que a gente tem falado sempre é o seguinte, é muito importante que a gente trabalhe direito. É muito importante. A gente vê muito essa briga, o poste é nosso, e eu só vou pagar pelas ruas principais, eu só vou fazer isso. Não, nós entendemos que o que tem que ser pago
para que a gente possa utilizar os recursos, nós vamos fazer. As licenças que tivermos que ter, nós vamos ter. Por quê? Porque a nossa busca vai ser pela excelência. Eu não quero atender um cliente e chegar uma hora e dizer, cara, eu vou parar de atender todos vocês aqui porque a empresa de energia cortou o meu cabo porque eu estava irregular num poste. A próxima pergunta é do Adriano Cancian, da Unesp. Ele pergunta como vocês estão fazendo com termos de uso, termos de serviço e política de privacidade. Sobre política de privacidade, a gente ainda não está fazendo nada de diferente, que isso aí ele está perguntando aí, baseado já no que a LGPD vai pedir, mas a gente vai, já temos dentro da Bemol um grupo de trabalho de LGPD para poder definir o que eu vou precisar de trocar com o meu cliente. Porque uma coisa que é importante é o seguinte, como é um serviço gratuito, eu não cobro do cliente para fazer isso, então tem algumas demandas e algumas necessidades que a gente ainda não precisa cobrir. Mas eu entendo que essa pergunta baseada na LGPD, a gente está trabalhando agora com um grupo de trabalho dentro da Bemol e com uma consultoria externa para ver exatamente o que eu vou precisar de termos de aceite, de termos de conduta e até de guarda de informação desses clientes para a gente poder manter essa rede Wi-Fi funcionando. Jesaías, muito obrigado. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas aqui. Muito obrigado.